Olá, sou Fred Rosalino, do canal Bioestrutura, e eu vim aqui falar um pouco para vocês hoje sobre durabilidade das estruturas de bambu. Muitos clientes me ligam pedindo para fazer estruturas de bambu, gazebos, pergolados, né, coisas assim, no jardim, em casa, e logo eu pergunto, que tipo de cobertura que você vai usar? O bambu, embora seja um material fantástico de resistências equivalentes aos principais materiais de construção que existem por aí, né, principalmente aço, concreto, madeira, ele é um material que tem uma certa fragilidade a apodrecimento, né? Sempre quando as pessoas me perguntam, Fred, eu quero fazer esse pergolado, eu falo, e aí, vamos botar uma cobertura? Ela fala, não quero cobertura. Ela fala, então eu não faço porque em pouco tempo a sua estrutura vai estar comprometida, assim, no sentido visual principalmente, né? Então uma estrutura de bambu, mesmo tratada com os tratamentos que a gente faz usualmente, que é a partir de octoborato, sais. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem alguns vídeos aí falando sobre tratamento. Então, se você quer montar uma estrutura na sua casa sem cobertura, você tem que estar ciente de que ela vai, em pouco tempo, já ficar feia, já começar processos de apodrecimento, de manchas, né? Por conta principalmente da umidade, né? Os fungos, eles precisam de 3 condições básicas para se desenvolver. Tá? Temperatura, acima aí de 20 graus, 22 graus, a maioria dos fungos já estão se desenvolvendo. Ele precisa também de oxigênio, ou seja, aqui a gente tem muito oxigênio. E o fungo precisa também de um elemento que é umidade. Então a umidade acima de 60% já é muito favorável a vários tipos de fungos. Então quando você não cobre, você tem umidade, né, da água o tempo inteiro ali agindo, proporcionando um ambiente ideal para os fungos. Então o que a gente tem que fazer é evitar isso, tá? A gente tem que fazer é cobrir e utilizar aí vernizes, stain de preferência, óleos vegetais para fazer esse processo de impermeabilização e proteção. Então essa estrutura aqui que eu vou mostrar para vocês, gente, é uma estrutura que foi executada em janeiro de 2017, né? Hoje é dia 28 de maio de 2018, então ela tem mais ou menos 1 ano e 4 meses. Ela foi executada durante um curso que a gente fez aqui em Brasília, um curso de construção que a gente dá sempre aqui, né? Inclusive quem tiver interesse, procura aí no nosso site e tem todas as informações lá. Então essa estrutura que foi feita, ela tem 1 ano e 4 meses, né? E não foi coberta, propositalmente, tá? Pelo fato de eu estar sempre pesquisando, então eu pensei, não vou cobrir, tá na minha casa, então eu posso monitorar isso aí. Nessa estrutura aqui, pessoal, a gente está usando basicamente 2 espécies de bambu, tá? A gente está usando o bambu Dendrocalamus asper, tá? Que é uma espécie gigante, conhecida também como bambu gigante, bambu balde, principalmente na estrutura, né? Estamos usando ela toda na estrutura aqui, ó. E estamos usando também como terças, né, entre esses pórticos aqui, o Filostax bambuzoides. Ali na parte de cima eu coloquei uma esteira de bambu. Quem não conhece a esteira de bambu, não é esteirinha com ripinha não. É quando você faz a colheita do bambu asper, bambu gigante, aquela parte da ponta dele, a gente abre essa parte e faz uma esteira, tá? Quem tiver curiosidade, eu vou anexar um vídeo aqui para vocês entenderem o que é a esteira, né, de bambu. Então a esteira está lá em cima. O que acontece? A parte externa do bambu, a parte da casca dele, a parte externa, está para cima e a parte interna para baixo. Tá? Então nós vamos olhar com carinho ali para ver o que está acontecendo. Essa estrutura ela foi apoiada, simplesmente apoiada no chão. Vou mostrar para vocês o detalhe do apoio. Tá? Esse detalhe do apoio eu coloquei direto no chão para simular como se fosse, eu chamo isso aqui de uma cobertura praiana. Então é para você fazer e poder transportar, tá certo? Então vou mostrar para vocês os detalhes, como é que está a questão da durabilidade, do apodrecimento, o que está acontecendo aqui. Antes disso, vou falar um pouquinho sobre que tipos de fungos que a gente tem basicamente, né, que ataca. A gente tem os fungos manchadores, que somente vão manchar, tá? A gente tem os fungos emboloradores, que são os que fazem aquelas crostas, aquelas orelhas, assim, aqueles fungos externos, né, que você lava. Esses 2 primeiros, eles não comprometem a estrutura. Então é só você
dar uma recuperadazinha, lavar, escovar e reinvernizar e proteger, logicamente. Já os fungos apodrecedores, eles causam um dano à estrutura, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, aí vocês vão entender melhor. Pessoal, aqui a gente pode ver um processo de formação de fungo. Nota que toda essa parte aqui já está, né, com fungo acontecendo aqui. Esses fungos aqui, por enquanto, ainda são fungos manchadores, tá? É difícil saber exatamente se são fungos manchadores ou apodrecedores, mas pela experiência eu percebo aqui que ainda é possível recuperar, né? Não é ideal deixar chegar nesse nível. O bambu já está bastante sujo, bastante, vamos dizer assim, cheio de fungo mesmo. Nessa estrutura aqui foi aplicado um stem, usei 2 demãos de stem aqui nessa estrutura e não durou nem um ano, né? Debaixo de chuva, tá? Com chuva. Esse ano a gente teve uma chuva muito intensa, durou muito tempo, então assim, o stem não suportou. A princípio o stem ele tem a função de impermeabilizar e de proteger dos raios ultravioletas, mas nesse caso aqui não adiantou nada. Só aqui a gente nota, né, a parte de baixo do bambu asper virado para baixo, né, nessa cobertura aqui, que seria mais um sombreamento mesmo, ela já está toda preta, ficou toda preta, tá? Uma recomendação que eu faço em relação a isso é quando for utilizar esse tipo de sistema de esteira, tirar a parte interna, né? Existe umas ferramentas que você pode adaptar. Então quando você abre essa esteira, você consegue tirar ali, ó, como se fosse uma faca mesmo, essa parte interna. Essa parte interna ela costuma apodrecer muito rápido. Ela costuma dar fungos manchadores muito rápido. Isso aqui eu observei, tipo, nas primeiras chuvas, em menos de um mês já estava preto, tá? Então, se for usar esse tipo de esteira, tira essa parte interna, né? Tira pelo menos uma camada aí de uma superfície, talvez 1 milímetro, 2 milímetros, para você poder durar um pouco mais essa esteira. Outro ponto que eu achei importante destacar é essa parte aqui que está no chão, né? Esse aqui é o bambu Dendrocalamus asper e ele está no chão. Então nota que aqui foi aplicado o stem, tá? E ele já está todo descascado. Então assim, o stem, ele, quando ele está desprotegido, né, ele vai embora, não tem como ficar. É o que eu tenho observado, tá? Foi lixado, esse bambu foi lixado, tem um vídeo aí completo mostrando como que eu dei o acabamento nisso aqui. Eu lavei, lixei, apliquei o stem e mesmo assim, com um ano no máximo, ele já estava nessa situação, tomou muita chuva. Tem como recuperar ainda? Com certeza. Então aqui eu vou fazer um processo de recuperação nele, vou lixar todo ele e vou reaplicar pelo menos duas demãos do stem novamente. Poxa, mas você acabou de falar que o stem não funcionou? Não, o stem funciona, com certeza, mas a estrutura está descoberta, a estrutura está desprotegida, tá? Então qualquer elemento que tiver nessa condição, ele vai necessitar de uma manutenção maior. É isso que eu falo para meus clientes, falo, ó, se você quer uma estrutura que dure e fica bonita durante muito tempo, é importante você cobrir. Não está tendo tanto problema aqui em relação a ele no chão, tá? Porque só tem uma pontinha, uma pequena quina. Logicamente essa parte aqui vai ser a primeira a apodrecer, tá? O ideal seria tirar ele do chão. Com elementos, por exemplo, a gente trabalha muito com eucalipto tratado. Então eu finco, concreto um eucalipto tratado no chão e apoio o bambu em cima, né? Fixo pode fixar com chapas, com barras, diversas formas para você fixar ele no chão. Percebam aqui como é que está, né, de propagação de fungos aqui nessa peça, tá? É uma peça que está tomando chuva constantemente e ela já está bastante cheia de fungos mesmo. Vou passar a unha aqui, ó, vocês percebem que ainda sai, então é um tipo de fungo meio que embolorador, meio que manchador, mas se isso prosseguir, ele vai começar a realmente apodrecer a peça. Um outro ponto importante, gente, é as barras que a gente vai utilizar, né? Principalmente em zonas que tem agressividade. Aqui, por exemplo, nós estamos no cerrado, a gente não tem
maresia. E essa barra que foi usada aqui é uma barra polida, que chama, né? Uma barra que não tem proteção. Então eu recomendo sempre no mínimo usar uma barra zincada, tá certo? Se você for trabalhar em zonas costeiras, litoral, é interessante trabalhar com barras de aço inox, né? Aço inoxidável. É muito mais caro, mas você tem uma garantia de que aquilo nunca vai enferrujar como está acontecendo aqui. Essa aqui é a cobertura, né? Na verdade é a esteira, é o sombreamento que a gente utilizou. É um sistema muito utilizado na Ásia. Eles fazem esse tipo de cobertura a partir dessa esteira, tá? Como é que eles fazem? Eles usam uma camada dessa de esteira, depois vem com uma manta, ou uma manta asfáltica, ou uma manta tipo foil, uma manta um pouco mais resistente, e depois vem com outra por cima, tá? Quem faz a impermeabilização é a manta. O bambu tem a função de proteger a manta e também de garantir um conforto térmico e acústico, tá? Então aqui a gente usou só uma camada mesmo, sem lona, sem nada. E essa camada aqui, o que está acontecendo com ela é que ela está oxidando, tá? Então a madeira, tanto a madeira quanto o bambu, ele passa por um processo de oxidação da casca, né, no caso. E ele fica acinzentado. Mas a gente não consegue observar aqui nenhum tipo de propagação de fungo, tá? É muito bom, funciona muito bem, mas ela fica acinzentada. Então a gente tem que ter essa consciência de que isso vai acontecer, tá? Não adianta você ficar invernizando, você vai gastar dinheiro à toa, tá? Então aqui a parte de cima vai ficar oxidada, ela não apodrece e é muito bom, funciona muito bem, tá? Aqui foi uma primeira experiência e as próximas a gente já vai ter essa consciência de que existe sim uma durabilidade quando você deixa ela exposta no sol assim e com fácil processo de drenagem, sem acumular água, tá? Então é isso, pessoal. Fica aqui o registro, tá, dessa estrutura. A partir desse momento eu vou deixar ela mais talvez mais um ano e meio, vendo o que vai acontecer. Eu não vou fazer a recuperação agora, eu até queria fazer, porque está na minha casa, né? Queria que ficasse bonito, mas eu não vou fazer agora, nesse momento, essa recuperação, tá? Quero ver o que vai acontecer realmente. Em breve vou fazer um trabalho sobre patologias, então é importante a gente ter esses parâmetros aqui, pelo menos, principalmente perto de casa, né? Onde que a gente pode ter dia a dia essa avaliação. Então o que eu faria aqui? O que eu recomendaria fazer? Primeira coisa, gente, lavar a estrutura, tirar todo o fungo, né? De preferência com uma ducha, com uma bucha, arrancar todo o fungo que tiver. Segundo, cobrir, botar uma telha. Nesse caso aqui, uma telha tipo translúcida seria legal, porque eu manteria essa pegada aí dele ser bem rústico. Então apenas uma telhazinha ali em cima. Então lavo bem, aplico a telha e depois dou uma lixada, só para poder aderir bem o verniz, tá? Ou stain no caso. E aplicaria aí de 2 a 3 demãos de stain, de preferência como recomenda o fabricante, ok? Se você quer mais durabilidade, então tirar ele do chão, fazer sapatas para tirar o bambu do chão, isso é mais uma recomendação. Então é isso, pessoal, agradeço a sua atenção. Sou Fred Rosalino, canal Bistrutura, curte aí, compartilha com seus amigos e mandem suas perguntas para a gente poder fortalecer mais esse canal. Beleza, galera? Grande abraço.